Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações aí sobre a gravação privada, que é a análise que eu vou fazer do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento, que é o Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Hoje eu gostaria de falar aqui com vocês, em cima de um artigo que eu trouxe aqui, sobre comportamentos observados em psicopatas. Gente, é óbvio que aqui a gente tem que tomar muito cuidado, pelo amor de Deus. Então, cuidado quando eu for falando de alguns comportamentos aqui, não é porque a pessoa apresenta um comportamento que necessariamente ela seja um psicopata, pelo amor de Deus, certo? Existem listas de classificação que os psiquiatras, usam muitas vezes com presos que são réus confessos de crimes, por exemplo, e eles usam isso para estudos e montam uma lista. Mas assim, o psicopata é o tipo mais difícil de você avaliar e diagnosticar e chegar num resultado mesmo de que ele é um psicopata, até porque ele é muito manipulador, ele mente muito e ele não tem a emoção, não tem remorso, não tem culpa. Então, é muito difícil você chegar à conclusão de que alguém é psicopata. Porém, fica aqui alguns alertas. Quando a gente olha essas características, a gente pode ficar um pouco mais esperto e perceber. Ah, e outra coisa, gente? Psicopata, pelo amor de Deus, não é aquela pessoa que vai necessariamente te matar. São poucos os casos que acabam desdobrando em crimes e assassinatos. O psicopata mesmo, a grande maioria, nunca vai chegar nesse nível, tá? Mas o problema do psicopata é esse, ele não chega nesse nível, mas assim, como ele tem todas essas características, não tem emoção, ausência de culpa, então não tem remorso, é muito manipulador e ele enxerga o outro ser humano só como um objeto. Enquanto é interessante para ele, tá bom. A partir do momento que aquela pessoa não é mais interessante para ele, que não serve mais para ele, ele descarta. Simples assim. Então, esse é o problema da gente conviver com psicopata. O problema da gente conviver com psicopata não é porque, ai meu Deus, ele vai me matar, como que a gente vê nos filmes ou coisas do tipo. É que ele vai ser um inferno na minha vida. Porque ele vai ser mentiroso, manipulador e tá só me usando. Vamos a alguns comportamentos, então, observados em psicopatas. Boa lábia. O psicopata é bem articulado, é ótimo marqueteiro pessoal. Como um ator em cena, ele conquista a vítima bajulando, contando histórias mirabolantes de si. Com meia dúzia de palavras difíceis, se passa por sociólogo, médico, filósofo, escritor, artista ou advogado. Outro comportamento, ego inflado. Ele se acha o cara mais importante do mundo, seguro de si, cheio de opinião, dominador. Adora ter poder sobre as pessoas e acredita que nenhum palpite vale tanto quanto suas ideias. Aliás, aqui, os que chegaram a desenvolver a psicopatia no nível de se tornarem assassinos em série, o serial killer, muitas vezes esse desejo de poder e ter esse poder sobre a outra pessoa, quando a pessoa está assassinando a outra, é porque, tá vendo, chegou nesse grau extremo. Eu mando, inclusive, na sua vida. Eu tenho prazer de ir te matando e ver a vida se extinguindo em você. Então, claro, isso é o grau extremo. Mas no dia a dia, o psicopata que nunca vai chegar nesse ponto com a gente, por exemplo, mas ele tem o desejo de ter poder sobre nós. Ele adora ver que você, por exemplo, está correndo atrás dele. Ele adora ver que você se humilha para ele. Ele adora ver que ele está no comando, que é ele quem dá as cartas. Que ele faz assim e você responde ao comando dado por ele. Outro comportamento, mentiroso patológico.
Mente tanto que às vezes não se dá conta de que está mentindo. Tem até orgulho de sua capacidade de enganar. Para ele, o mundo é feito de caças e predadores, e não faria sentido não se aproveitar da boa-fé dos mais fracos. Não faz sentido. O mundo é feito de caças e predadores. Então, cara, se essa pessoa é fraca, tá aí, feito uma tonta, eu vou aproveitar dela mesmo. Outro comportamento, sede por adrenalina. Não tolera a monotonia. Dificilmente fica encostado num trabalho repetitivo ou num casamento. Precisa viver no fio da navalha, quebrando regras. Alguns se aventuram em rachas, outros nas drogas e uma minoria no crime. Outro comportamento, reação estourada. Reage desproporcionalmente a insulto, frustração e ameaça. Mas o estouro vai tão rápido quanto vem e logo volta a agir como se nada tivesse acontecido. É tão sem emoções, psicopata não tem emoção, é tão sem emoções que nem sequer rancor ele sabe guardar. Isso já mostra que eu não sou psicopata, porque eu fico com um ranço da pessoa um bom tempo. Impulsividade. Embora racional, não perde tempo pesando prós e contras antes de agir. Se estiver com vontade de algo, vai lá e consegue tirando os obstáculos do caminho. Então, se você for um obstáculo para que ele conseguir algo, ele vai passar por cima de você. Se passar à vontade, larga tudo. Seu plano é o dia de hoje. Comportamento antissocial. Regras sociais não fazem sentido para quem é movido somente pelo prazer. Indiferente ao próximo. Os que viram criminosos, em geral, não têm preferências. Gostam de experimentar todo tipo de crime. Ausência de culpa. Por onde passa, deixa bolsos vazios e corações partidos. Prestou atenção? Por onde passa, deixa bolsos vazios e corações partidos. Mas por que se sentir mal se a dor é do outro e não dele? Para o psicopata, a culpa é apenas um mecanismo para controlar as pessoas. Então, se ele fala que não, desculpa, né, a culpa foi minha, se ele se mostrar culpado, é apenas um mecanismo para querer controlar as pessoas. É porque você, de alguma forma, é interessante para ele ainda. Então, ele vai se fazer de culpado, vai assumir uma culpa, mas porque ele tem interesse em você ainda. Você, de alguma forma, está proporcionando algum benefício a ele. Sentimentos superficiais. Emoção só existe em palavras. Aliás, você sabe que, André, então, psicopata não tem emoção, mas o cara que estava comigo, sabe, ele demonstrava, ele chorava. O psicopata, ele imita, ele aprendeu a imitar as emoções, porque ele sabe que isso é um fator social importante. Ele sabe que ele tem que demonstrar tristeza, ele sabe que ele tem que demonstrar alegria, ele sabe que ele tem que demonstrar... Ele sabe quando você quer ouvir determinada coisa e ele sabe como ele derrete o seu coração, fazendo aquela carinha de triste, se sentindo ali chateado. Ele imita para poder manipular, tá? Se namorar, será pelo tesão e pelo poder sobre o outro, não por amor. Vamos de novo? Se o psicopata namorar, será pelo tesão e pelo poder sobre o outro, não por amor. Se perder um amigo, não ficará triste, mas frustrado por ter uma fonte de favores a menos. Então, você é o melhor amigo dele. Você não sabe que ele é psicopata, mas você é o melhor amigo dele. Aí ele apronta alguma, você percebe que ele é muito mentiroso, mentiu numa coisa muito séria, você caiu fora dele. Então, ele não vai ficar triste. Você era o melhor amigo dele.
Mas ele não vai ficar triste, ele só vai ficar frustrado, porque agora ele perdeu uma fonte de favores a menos. Queira ou não, você era o melhor amigo dele, então ele podia contar com você para algumas coisas. Então agora ele está frustrado porque é uma fonte de favor a menos para ele. Só por isso. Falta de empatia. Não consegue se colocar no lugar do próximo. Para o psicopata, pessoas não são mais que objetos para usar para seu próprio prazer. Não ama. Se chegar a casar-se e ter filhos, vai ter a família como posse, não como entes queridos. Irresponsabilidade. Compromisso não lhe diz nada. Tende a ser mau funcionário, amante infiel e pai relapso. Porém, como a família e os amigos são fonte de status e bens materiais, para cada mancada já tem uma promessa pronta. Eu mudei, isso nunca mais vai acontecer de novo. E é porque de fato ele está arrependido? Não, o psicopata não tem remorso, bem. Então é porque ele, nossa, coitado, ele se arrependeu, ele ficou com remorso de ter feito isso, né? Não, ele não tem remorso. É porque a família, os amigos, são fonte de status, de bens materiais. Então, se ele deu uma mancada e agora ele precisa tentar reverter isso, por quê? Porque é interessante para ele manter aquela família, manter aquela esposa, manter aqueles amigos. E a última característica aqui, má conduta na infância. Seus problemas aparecem cedo. Já começa a roubar, usar drogas, matar aulas e ter experiências sexuais entre 10 e 12 anos. Para sua maldade, não poupa coleguinhas, irmãos e nem animais. Então a gente tem que estar sempre atento, sabe, gente? Por isso que às vezes você fica inconformado da pessoa ter feito tudo o que fez e parece que ela está tão bem, está tão... a partir do momento que você já não interessa mais a ela, ela seguiu a vida dela linda e bela. Por isso que muitas vezes eu digo, não vale a pena a sua lágrima, não vale a pena o seu sofrimento. Não estou dizendo que todo mundo que segue a vida está bem e feliz é psicopata, pelo amor de Deus. Tá? Eu estou falando aqui dos casos realmente de psicopatia, que assim, você achava que o problema era seu, quando na verdade, tá vendo? O problema não era seu. É que a pessoa te enxergava como um objeto. Então não tem nada a ver com você e o seu valor. Isso que é muito importante a gente ter consciência. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.